Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar sobre a sua palavra. Amém? Querido irmão, gostaria que você meditasse comigo no livro de Ageu 1, versículo 6, que diz assim: semeais muito e colhei pouco, comeis e não vos saciais, bebei e não vos fartais, vesti-vos e não vos esquentai, e o que trabalha em uma diária recebe a sua diária em saco corrompido. Versículo 9: esperaste muito e tendes achado pouco, e ainda isso que havede armazenado em casa, eu dissipei com um sopro, porque, diz o Senhor dos Exércitos, porque a minha casa está deserta, enquanto cada um de vós se apressa a edificar sua própria casa. Por isso retive o céu sobre vós, e a chuva e a terra não deu o seu fruto. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Querido irmão, a mensagem de hoje é: quer prosperar? Quer ser uma bênção? Então obedeça a palavra de Deus. Não existe bênção sem obediência. Não existe prosperidade sem cumprimento da palavra de Deus. A salvação não está ligado com a prosperidade. Você pode morrer rico, você pode morrer pobre, e todos os dois vai subir ao céu. Que uma coisa não está ligada com a outra, mas todas as coisas estão ligadas na palavra. Por isso o Senhor disse: eis que já botei uma porta aberta diante de vós. Agora, cabe você andar na porta ou cabe você ficar parado? A salvação está em aceitar Jesus e ser batizado. Então, quem crê e for batizado, será o quê? Será salvo. Assim diz a palavra de Deus. Não está falando você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Não, você vai ser salvo. A bênção vem em seguimento de outros ensinamentos. E aqui o Senhor está dando um ensinamento porque você não está prosperando. Porque Israel não está prosperando, porque a igreja de Cristo não está prosperando. Querido irmão, Deus está falando aqui sobre a casa dele, mas tem muitas coisas para Deus falar. Mas nesse momento, o povo volta do seu cativeiro e resolve pensar em si próprio, resolve pensar na sua própria casa, resolve pensar em sua própria vida. Será que é diferente hoje? Quando o irmão vai para a igreja, ele vai para adorar ou ele vai para pedir? Ele vai para agradecer ou ele vai para levar a Deus os seus problemas? Mas a Bíblia nos ensina, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus? É priorizar sempre Deus acima de todas as coisas. É por isso que quando eu tiver de ir para a casa do Senhor, eu não vou no pensamento só de pedir, mas sim de agradecer a Deus, porque Ele já disse na palavra que Ele já conhece os seus problemas, as suas dores. Basta simplesmente você adorar o Senhor. Amém? E aqui está escrito que o Senhor meteu a terra, o céu, e aquilo que eles trabalhavam, se esforçavam,
não adiantava, porque a mão de Deus estava sobre ele. Queridos irmãos, hoje muitos irmãos na igreja vai carregado de problema para o Senhor. Errado? Não, não é errado. É errado como você faz. E nesse momento de você descarregar Deus, você esquece das outras palavras que Deus te ensinou. Em primeiro, o Senhor é dando que se recebe. Então, se eu aprendo que primeiro eu tenho que dar, eu não preciso nem pedir ao Senhor, porque Ele mesmo vai me dar automaticamente, porque Deus é fiel para com a sua palavra. Então, querido irmão, aqui o Senhor está falando da igreja. Esqueceram a igreja de Cristo. Hoje tem muito dentro da casa de Deus que se esqueceram do que a igreja precisa. Esquece de ajudar a casa de Deus. Esquece de dar suas ofertas. Esquece de dar o seu dízimo. Esquece de se preocupar se tem um material de limpeza, o que está faltando dentro da casa de Deus. Mas mesmo assim, quando a gente pisa os nossos pés na cara de Deus, a gente vai apresentar a Deus as nossas petições. Nós vamos apresentar a Deus aquilo que nós estamos precisando, mas você está esquecendo da casa de Deus. Querido irmão, tem muitas pessoas padecendo porque só está pensando em si primeiro. Mas a Bíblia não ensina que eu tenho que pensar em mim, mas pensar primeiro em Deus. Como é que eu quero que Deus me abençoe se eu estou pensando em mim primeiro? Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele dá semente a quem semeia. Se eu não penso em semear, como é que Deus vai pensar em me dar? Se eu não tenho o amor no coração pelas coisas de Deus, como é que eu quero que Deus me abençoe? Irmão, esqueça que existe bênção, existe o pão de cada dia. Tem gente que só vive num pão de cada dia. Mas o Senhor não tem só o pão de cada dia. O pão de cada dia é quando você faz aquela oração do Pai Nosso e dás o pão a cada dia. O Senhor está ensinando o primeiro passo de você conhecer a Deus. Mas Ele tem também coisas que transborda. Ele tem bênção sem medida. Ele tem tanta outra palavra que quando você passa a conhecer, você começa a tomar posse. Mas o que eu tenho que fazer para essas bênçãos chegarem sobre a minha vida? Eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que me preocupar com a casa de Deus. Pessoas não estão se preocupando nem de ajudar, nem fisicamente e nem materialmente. Mas está querendo que Deus ajude. Aquele povo estava clamando a Deus. Deus nos ajuda a construir a nossa casa, nos ajude a dar madeira, nos ajude a dar bloco, enfim, o que tiver naquela época, estava pedindo a Deus, e Deus olhando para ele, dizendo: é a minha casa. E eles disseram: a casa do Senhor ainda não é tempo para se construir. Deus já estava pensando na casa dele, e eles estavam pensando que ainda não era tempo de construir, porque estava pensando em si próprio, estava botando ele em primeiro lugar. Deus não muda a igreja e Deus não vai mudar. Ele diz: seja fiel no pouco e te botarei no muito, igreja. Não viva só do pão de cada dia. Seja fiel, igreja. Seja fiel no pouco. Tem pessoas que só dão o dízimo se sobrar. Se não sobrar, retém o dízimo de Deus. Se não dá o dízimo, piorou a oferta.
mas quer que Deus abençoe. Aí o Senhor, sabendo disso, o Senhor vai lá, ficar lá em Lucas 21 e vai sentar lá perto, próximo, onde as pessoas dizimavam. Porque Jesus se preocupou com isso, em sentar ali e aí mandar o Espírito Santo escrever. E ele fala da viúva. Está vendo ali aquela viuvinha? Não tinha nada. Mas de tudo que ela tinha, ela deu. E ela desceu justificada. Mas aqueles ali davam do que lhe sobrava. Em outras palavras, ele só está dando porque não precisa. Mas se ele precisasse, ele não dava. Mas ela, independente se tivesse ou não, ela daria porque estava dando com amor. Deus não muda. Deus não muda, igreja. Reflita um pouco nisso. O que é que tu tem feito na casa de Deus? Como você está ajudando a casa de Deus? Como você está ajudando os seus pastores? Qual é a sua preocupação na casa de Deus? Deus está vendo, igreja, todas as coisas. E Ele está dizendo para você e para mim, seja fiel, abençoe, ajude. É isso que Deus está dizendo essa tarde. E assim, quando você elevar o seu joelho no chão, eu vou estar pronto para te abençoar. Não faça como os outros. Onde é que está a sua fé? Aonde é que está a sua fé? Se primeiro você pensa em você e o Deus que te abençoa. Deus lhe chamou, foi para você viver de fé em fé. Por isso o Senhor diz, seja fiel um pouco, e eu te colocarei no mundo. Se você ser fiel um pouco, eu lhe garanto que Deus vai lhe botar no mundo. Mas se você for infiel um pouco, o Senhor não vai te botar no mundo. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é zelar pela sua palavra para cumprir. Todavia, eu fui fiel. Quando fui para a casa de Deus, desempregado, e o coração queria dizimar, mas eu não tinha. Mas Deus me dava a oportunidade. E o primeiro recurso que eu pegava, eu ia dizimar o Senhor. Eu não tinha uma camisa social. Eu não tinha uma calça social. Eu não vestia roupa social. Eu não tinha dinheiro, eu nem tinha roupa. Mas quando Deus me resolveu com a minha fidelidade, Deus me deu logo 5 calças sociais. Deus começou a me mostrar o caminho da obediência. E assim, igreja, até hoje, eu nunca tirei um centavo meu da parte de Deus. Sempre fui fiel. E lhe garanto a você, nunca me faltou um pão de cada dia. Até hoje o Senhor tem me sustentado. E até hoje eu tenho sido fiel ao Senhor. E eu estou pedindo para você, seja fiel a Deus. Eu queria que o vídeo ficasse muito grande. Mas se for da vontade de Deus, eu vou dar o testemunho. Um dia eu tinha R$50 na mão.
eu tinha feito um patrocínio na casa de Deus. E quando eu pensei em pagar, eu creio que o diabo lançou na minha mente e disse: o gás vai acabar. Aí eu parei, pensei e disse: é verdade. O gás tem 3 meses. Eu morava sozinho. Ele pode acabar a qualquer momento. E eu só tenho esse dinheiro. Na época o gás era menos de 50. E eu fiquei pensando: e agora dou ou não dou? Mas aí eu parei e disse assim: o gás ainda não acabou. Eu prometi a Deus esse dinheiro. E se eu tenho esse dinheiro e o gás ainda não acabou, então eu vou dar. Fui lá e depositei na conta da igreja R$50. Fiquei sem um conto no bolso. E aí eu fui para a igreja. Não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia. E quando eu estou lá, a irmã disse assim: ei, você aí, Deus manda te dizer que vai te dar uma benção financeira. E é grande. E eu tomei posse. Eu disse amém. Quando chegou na segunda-feira, foi sábado à noite. Quando chegou na segunda-feira, eu recebi uma carta da justiça. Eu tinha ganhado R$2.300 de uma empresa, a qual já tinha ganhado 1.000, já tinha arquivado, mas o meu Deus, Ele abre porta aonde não tem porta e me abençoou devido à minha fidelidade. Eu tenho mais esse, mais outros testemunhos das bênçãos de Deus sobre a minha fidelidade. E hoje eu invoco você para ser fiel a Deus no pouco. Eu estou falando com você aqui, mas estou sentindo a presença do Espírito Santo. Ele quer que você seja fiel também. Ele vai te botar onde você não esperava. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você possa compartilhar com o seu próximo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e que o Espírito Santo entre no seu coração com essa palavra, em nome de Jesus. O meu justo viverá da fé. Deus te abençoe.